pessoal! E hoje vamos começar a nossa biografia do Shakespeare. Uma pequena biografia, bem tranquila de ler, cheia do que a gente gosta, que são aquelas tretas e como é que diz, as invencionices, o que é, o que não é, né? As especulações sobre o que era Shakespeare, quem era Shakespeare, o que ele fazia, como ele viveu, de que se alimentava, etc e tal. Sim. Eu gostei muito, sabe? E me lembrou um pouco. Eu gosto desses livros que têm as tretas. Uhum. Acho que é uma forma de nós nos interarmos um pouco, assim, principalmente esse início aqui, né, esse primeiro capítulo, sobre o que as histórias das histórias. Eu adoro saber, assim, o cara que Sim. foi lá e pesquisou, ele e a mulher dele, É. sobre Shakespeare, aí desistiu e foi procurar petróleo e ficou rico. Sim. Aí eu gosto das histórias das bibliotecas que guardam as cartas, o porquê que acharam a assinatura dele, né? Sim. Foi num processo, e a gente fica sabendo um pouco de como era a vida naquela época, do que já existia, né? Sim. É. E eu acho assim, ó, desse primeiro capítulo, várias impressões que eu quero conversar contigo, Tati. Mas Vamos. fala aí o que tu estava falando, o que tem a dizer. Não, eu achei interessante que ele já começa, Malu, falando que tem muito trabalho sobre Shakespeare, é claro, né? Shakespeare é, eu acho que o cara mais pesquisado aqui da. E muita gente já estudou sobre ele e tem sempre alguma coisa. Mas aí ele até fala, né? E esse livro aqui não deixa de ser mais um, né? Mais uma coisa. Mas eu achei muito interessante, como você falou, assim, o approach que ele dá, porque é uma coisa bem informal, né? E gostoso de ler, porque parece uma historinha, assim. Então, eu também fiquei muito. Já de início, assim, gostei e acho que vai ser um livro bem gostoso. Porque ele mesmo fala que a gente não tem como, né, saber muitas coisas. Então, ele vai apresentar o que se sabe sobre Shakespeare, é a minha impressão, só que ele vai contextualizando, né, com algumas outras curiosidades, mas de uma forma muito light, assim, bem tranquila e acho que é o legal para a gente se situar, porque quando a gente pensa Shakespeare, todo mundo já se assusta, porque, né, Shakespeare é Shakespeare. Uhum. Mas é bem diferente daquilo que a gente tem como ideia de pessoa, sei lá, famosa hoje em dia, uma pessoa assim, né, erudita, uma pessoa que escreveu, sei lá, uma pessoa muito importante, porque hoje em dia é hoje em dia, né, e aquela época ele não era, na época que ele estava escrevendo, ele nem era conhecido assim, a ponto de tanta gente falar tão bem, assim, ter tanto interesse na vida dele. Por isso que eu acho que faz parte dele toda essa incógnita sobre a vida dele faz parte do personagem Shakespeare, né? Que aqui a gente vai meio que ler um personagem Shakespeare, né? Sim, sim. Eu acho que. Outra coisa, ele fala aqui que ele escreveu esse livro sob encomenda, que era uma série de pequenas biografias que a editora, como é que a gente pode dizer, fez, né? Sim. Fez. Uhum. E por isso que ele é um livro assim, fininho e tal, e por isso que ele escreveu esse livro, porque, enfim, existe muita coisa sobre Shakespeare. É. Eu acho esse cara muito legal. Ele mesmo que escreveu um livro que ficou bem famoso no Brasil, que é O Corpo, Manual de Instruções, Uhum. Sim. também editado, também da Companhia das Letras. E eu gostei muito também, me lembrou muito de outro livro que a gente gostou bastante, que foi o Hamlet, do Rodrigo Sim. Lacerda, que Sim. é cheio dessas pequenas curiosidades, dessas coisas engraçadas, Uhum. pitorescas, assim, né, da vida do Shakespeare, e da forma também da abordagem, né, de uma abordagem mais light, né? Sim. Eu acho que quem ainda não leu Hamlet ou não viu os vídeos, corra lá para ver os vídeos, que estão muito bons. Sim. E leiam o do Rodrigo Lacerda. É assim, é uma contextualização da vida de Shakespeare, de como é que a peça era feita. E se for ler Hamlet pela primeira vez, dá para um filho ler,
diga para ler o do Rodrigo Lacerda, porque aí ele também, eu acho que ele tem uma linguagem jovem, assim, uma coisa de falar melhor, né? Sim, ele Eu tem. contei várias daquelas histórias pro meu filho quando a gente leu, É, e ele adorou, assim. é. Eu tenho história, só que não fui eu que falei, não sou eu que estou inventando, foi Sim, o Rodrigo Lacerda. tem que dar o crédito para, mas você pode, às vezes pode até sair, né, como, mas enfim, como Ele fica no colégio, minha mãe sabe muito de a minha Shakespeare. mãe é inteligentínha, né, sabe muito, mas enfim, a gente tira Ah, informação de tudo, né, Malu? A gente, assim, mas aqui eu achei interessante várias coisas também, né? Mas ele conta, só contextualizando um pouquinho, a gente leu os 2 primeiros capítulos, né? Que o primeiro se chama Em Busca de William Shakespeare, e os primeiros anos é de 1564 a 1585. E nesse Em Busca do Shakespeare ele conta, né, a história sobre o retrato que foi penhorado de uma casa, né, que é muito acredita-se interessante é que essa imagem que a gente tem de Shakespeare talvez não seja o Shakespeare, né? exato, A sim, assinatura que a gente tem de Shakespeare foi uma assinatura que ele nunca escreveu, porque ele nunca escreve por extenso a assinatura dele. sim, Então, assim, coisas que mostram, acho, uma coisa, assim, todas essas coisinhas, assim, pitorescas e engraçadas, demonstram uma coisa que eu acredito muito e que eu acho que é o assunto da atualidade, assim. uhum, O que é a obra e o que é o cara? Eu sim, acho que Shakespeare deve ter sido um cara muito legal, além de mega talentoso, porque as pessoas se preocuparam em colocar a obra dele. uhum, Mas ele pode não ter sido nada disso, pode ter sido um crápula, sim, né? sim, Mas o negócio é que a obra dele está aqui. E é, eu acredito muito que a obra dele está aqui, não só porque ele era um queridão, assim, sabe? uhum, Ah, não, ele era querido, então eles editaram, os outros não. Não, é porque o cara era bom mesmo. As pessoas se deram conta que aquilo era um conteúdo muito bom e que tinha que ficar para a posteridade. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que se preocupar menos com quem escreveu, com a posição política e ver se aquilo é qualidade e agora tudo vai ficar, sim, né? Vai ficando porque está tudo escrito, está tudo na internet, está tudo em tudo que é lugar. Mas o que será que vai sobreviver como a própria linguagem, né? sim, o Eu que, acho que assim, aquela coisa assim, às vezes a gente inventa uns neologismos, uhum, mas isso às vezes fica, às vezes não, né? O que é cultura, eu acho que é o que fica, entendeu? Que é aquilo assim, ah tá, hoje querem usar pronome neutro. Tá, se uhum, pegar, se o povo pegar e culturalmente isso evoluir, vai pegar. Se fizerem uma lei, não vai pegar. sim, Ou até pode pegar, mas não pegou por causa da lei, sabe? uhum, E eu acho que a literatura é a mesma coisa. Os grandes, daqui a uns anos as pessoas vão se ater à obra e não tanto ao cara, até porque os políticos mudam, a política muda, ela é, como é que diz assim, cíclica, né? sim, E o Shakespeare está aí sempre, né? Então, na realidade, a gente adora uma treta. Eu adoro saber, eu é, adoro ficar pensando, ele era assim, ele era assado, ele tinha mulher mais velha, ele tinha não sei o quê. Mas, assim, o que sobra de verdade é a obra do cara, né? O cara tá aí porque ele escrevia, ele deixou um legado maravilhoso, né? sim. E Independente de quem o cara era, né? resumindo tudo que você falou, Malu, o que é clássico vai permanecer, né? Porque não importa que se foi o Dostoiévski, se foi o Tolstói, se foi Shakespeare, se foi, não sei lá, vamos citar um monte de clássicos aqui. Se for o que só vai ficar aquilo que. Só que isso aí a gente não vai poder. A gente pode fazer 500 mil apostas, mas isso aí a gente vai embora daqui sem saber o que vai ter se tornado clássico ou não. Tem muito crítico literário que fala que nada de contemporâneo será clássico um dia. É, Mas eu mas tenho o que lá a gente meus. sabe? Ninguém sabe nada, é que nem na época lá, ninguém sabia que o Shakespeare ia ser o Shakespeare, né? Então é uma questão. E eu acho que muitas pessoas fizeram essa aposta, entendeu? Uhum, Tiraram, não, isso aqui é muito bom, vamos editar tudo. Já existia, né, a prensa, sim, já existia, então vamos botar isso num fólio. E não isso. botaram de outros, né? Não. Talvez nem seja Shakespeare, entendeu? Talvez seja. Eles botaram no fólio todas as peças que Sim. eles achavam boas que foram feitas no Globo Então. Theatre. É, Mas é, a gente.
A gente vai descobrir aqui se realmente há 100% de certeza que tudo foi escrito por ele. Então, e eu achei legal alguns detalhes só para a gente colocar aqui, por exemplo, nessa figura que a gente tem como padrão, né, Shakespeare, ele aparece com o brinco, né, e com e Roupa vestido preta? roupa preta. E eu não sabia dessa curiosidade de que a roupa preta, na verdade, indicava que a pessoa era próspera, assim, né? Não rica, mas próspera, porque era muito difícil você gastava muito, né? Para fazer, tingia o tecido na cor preta mesmo, né? O que me disseram que a cor púrpura era muito difícil também de se conseguir, que por isso que as bandeiras dos países, pouquíssimas têm a cor púrpura. Ah, Mas eu não sabia que também o preto era assim, né? sim, então. Ficamos. Curiosidades aparecem por aqui. Eu gostei de saber, assim, isso aí. Fiquei um pouco abismada, assim, de entrar naquela época, porque a gente começa a imaginar as coisas, né? Eles falam todas as questões dos registros, da escrita, que a escrita variava muito, por isso é muito difícil você ter alguém que soubesse primeiro, que hoje em dia sabe ler, né, o que está escrito ali, porque, por exemplo, cada letra podia ter uma escrita diferente, né, tem vários, e aí eu falei assim, meu Deus, imagina a pessoa, né, se já é difícil, a gente reclama hoje em dia que é difícil ler, tá tudo nessas letrinhas, imagina na época que se precisava ler ainda diferenciado, né. Então eu fiquei imaginando assim essas dificuldades de quem realmente gosta de estudar e quem foi atrás disso, né? De saber mais sobre o Shakespeare. Sim, não é fácil. É. Mas aí nos conta o nome dos amigos, né, dos colegas que juntaram o volume das obras do Shakespeare, né? Ele conta uma coisa que normal era que as peças se perdessem. Por isso que eu acho, assim, os caras esses, o Henry Condell e John Mint, eu acho que os caras se deram conta de que estavam em cima com algo glorioso ali, né? Eu acho... Cara, ou é sorte, ou foi um golpe do acaso. Mas não, eu acho não acho que é o acaso, não, mas eu acho assim, que o sucesso do teatro já era um indício de que a coisa era boa, entendeu? Exato, né? Porque assim, pode ser que tiveram outras peças com sucesso, assim, parecido, mas eu tenho a impressão que o sucesso que ele alcançou no teatro mesmo, então é por isso que daí fala, pô, isso aqui as pessoas saem diferentes daqui, entendeu? Porque eu acho que quem tem essa sensibilidade, que nem você falou, Malu, fala assim, não, isso aqui é bom, assim, porque você não consegue assistir uma peça do Shakespeare e não se sensibilizar com aquilo, né? Então, até por isso é Shakespeare. Ele tem alguma coisa que toca ali em você, porque é a vida ali, né? Então, eu acho que alguém fala assim, não, isso aqui, as pessoas saem diferente. Ou mesmo a pessoa ter essa sensação e falar, não, vamos publicar isso aqui porque isso daqui é bom, né? Vamos guardar isso aqui. Tem que guardar bem guardado, né? Exato. Eu acho. E ele começa a falar... Outra coisa que me chamou a atenção aqui na página 25, que o Shakespeare... na época aproximada do nascimento de Shakespeare e o fechamento dos teatros pelos puritanos, eu queria estudar mais sobre isso, assim, sobre a questão do fechamento dos teatros. Sim. Quando é que foi, qual era o rei, né? Sim, eu anotei também. Coloquei aqui ver mais sobre isso, né? Sim, coloquei aqui uma anotação também na mesma página. E a Malu já falou, né, meio por cima daquele casal que foi, acho que já não sei se já passou ou não, mas que eles foram estudar e daí ficaram um tempão, parece que o cara não batia muito bem, né? Aí começou a enlouquecer, né? Depois escutei, começou a ficar meio malucão. Aí voltou para os Estados Unidos, comprou um pedaço de terra e ficou rico com petróleo. Olha só, né?
Tá vendo? Falam que estudar não dá nada, sabe? Às vezes não dá, mas depois dá, entendeu? Mas Então, dá um é, insight mesmo. é, Não, e ele se achava o cara, né? Ele começou a escrever, ele começou a ficar se achando e começou a escrever que ele era o que mais sabia de Shakespeare, que sim, não sei o sim, quê, e na terceira pessoa, né? Fulano é o que mais sabe. E aí se encheu o saco, foi para os Estados Unidos e disse: Ah, eu vou saber onde achar o petróleo. Pegou todo o dinheiro, enterrou numa fazenda e achou o petróleo. sim, é. E, bom, Morreu se achando. morreu se achando. A questão do nascimento e da morte, né? Eu achei também interessante, porque as crianças nasciam e não eram registradas no dia, uns 2 dias depois, assim, né? Normalmente, porque normalmente as crianças morriam muito, né? Então, Sim, a morte infantil era mortalidade infantil era muito alta. Então, saíam correndo para fazer o batizado para, né, para garantir ali as crianças, e ele foi batizado no dia 26 e presume-se então que ele nasceu no dia 23 e também ele morreu no dia 23 de abril, né? Então é mais uma curiosidade sim. aí. Eu acho que até o Rodrigo Lacerda ter falado isso, né? Sim, E eles tinham que ser batizados para ir pro céu, né? é, Meu pai achava isso também. sim. Vai correndo batizar a menina. Bah, eu esperei até fevereiro. Ele nasceu em novembro, esperei até fevereiro que meu irmão vinha e ia ser padrinho dele. Uhum. Ele, ai, vamos fazer um de mentirinha só para ele. Ainda vai morrer. Sim, Ah, ele é, queria uma bênção. então, essa preocupação é uma coisa, e era, né, era muito importante naquela época, porque realmente, né, era você salvar a alma da criança ali, né? Exato, É. exato. O meu pai era muito influenciado pela Divina Comédia, sabe? Sim, então, é verdade. Ah, E, bom, Malu, me lembrou, eu vou até fazer uma referência aqui porque me lembrou muito, né? A gente tem a questão da religião, né? Então, ele tá ali num período em que a Inglaterra tá oscilando em períodos do protestantismo e do catolicismo. É um período bem conturbado. E na página 32 aqui, eles fazem a menção da noite de São Bartolomeu, em Paris, que mataram, que muita gente morreu, muitos protestantes. E eu lembrei do filme da Rainha Margot, sabe? Que é um filme bem interessante. eu não vi. Não, nossa, é antiguíssimo, tá? Tem Mas que ver. é muito bom. Assim, assista, porque eu tô pra assistir de novo. Depois que eu li aqui, eu falei, preciso assistir mais uma vez. Chama-se A Rainha Margot e é justamente sobre essa questão aí. E, assim, ele estava lá num período muito, né? Isso aqui contando um pouco lá do período em que o Shakespeare nasceu e estava crescendo ali e tinha a Rainha Elizabeth, né? Depois como a rainha da Inglaterra. E outra coisa, né? A questão eu anotei aqui da página 33, que é a questão da sucessão real, que era um assunto, né? É muito recorrente nas peças do Shakespeare. E, Sim. e tem aquele negócio, né, que a gente fala que ele era muito perspicaz de fazer essas coisas lá, de tratar de assuntos perigosos, entre aspas, na frente da nobreza, né, para a rainha e tudo. Então, Sim, quando as coisas estavam acontecendo, né? Bem é, na época, né? sim. É por isso que eu acho que ele era um cara muito sagaz, assim, pra época, sabe? Porque ele conseguia. A gente que anacronicamente a gente está analisando, a gente pega uma peça escrita em tal ano e a gente põe o contexto histórico, a gente já sabe o que deu, a gente só está analisando, né? Só que você imagina isso ali no dia a dia, pro cara sacar essas coisas e conseguir enfiar numa peça e ninguém fala assim, não, isso aqui você está querendo tocar num assunto que não devemos tocar, entendeu? Então, acho que ele era muito, muito sagaz, assim, nesse sentido. Muito. E ele fazia isso e numa época em que existia uma repressão a quem fazia isso. É, Ele conta aqui, ele põe aqui, ó, um parlamentar puritano chamado Peter Wentworth passou 10 anos na Torre de Londres sim, simplesmente por ter levantado a questão da sucessão em um artigo. é.
Exatamente. Tu vê, né? E ele fazia e tava tudo bem, né? É, isso aí. Tava tudo bem porque eu acho que ele fazia assim meio, né, e as pessoas não percebiam. Então, mas eu acho que ele A censura não se dava conta. tava difícil ali para saber, fala assim, pô, mas será que, né? Eu acho que ele escapou por pouco assim de não ficar preso na torre também, né? Mas É. enfim, a gente tem também menção aqui que eu acho que talvez valha a pena a gente lembrar da questão da esposa dele, né? Que daí ele. Porque aqui a gente está falando das referências nos documentos, né? De que ele se casou, aí ele até comenta, por exemplo, falava que a mulher dele estava grávida quando casou, mas assim, ele falou, mas eu não sei quantos por cento aqui era o caso aqui, né? Então, não é espanto que acontecesse isso. E a questão da própria mulher de ela ser mais velha, isso a gente sabia. Só que nisso eu tenho um sério problema, Malu, porque tudo que eu leio agora de Shakespeare eu volto lá, que nem você falou do Hamlet, do livro que a gente leu. Parece tão real, né? É, Aquilo, parece que aquele é a nossa crença, assim, que uhum, tinha aquela mulher, que a mulher fazia daquela forma, que é, começou daquele jeito. sim. E para quem não conhece, né, a gente coloca o link aqui do livro, chama Hamlet. Agora eu não lembro da Margot O'Farrell, que é a Maggie, Maggie Meg O'Farrell. O'Farrell, isso. Ela é É, autora e, assim, demais esse livro. Para quem gosta de é, Shakespeare e já leu algumas peças, tem que ler esse livro. tem que ler esse livro. E aí ela faz uma fantasia, que pode ser que seja verdade, né? É, Sobre como é que foi a vida, aí a relação dele com a mulher, né? sim, E a perda do filho, né? Que juntos eles enfrentaram essa perda desse filho, que isso é verdade, ele perdeu um filho, perdeu. um dos gêmeos, né? Sim. Teve um casal de gêmeos e o menino morreu É com muito. 11 anos 11 anos, é. pela peste. É, E o menino, e tem muitas coisas em Hamlet que fazem alusão a isso, né? sim, Então exatamente. ele pode ter sido também, ela especula sobre a influência, né, Uhum, na escrita de Hamlet. sim. E aí ele fala da especulação, né, de que existe se ele estava bem com a esposa, se não, se eles eram amorosos, se não, mas assim, ele fala que por não ter nenhum indício, assim, né, em documentações, talvez as coisas fossem tudo bem, entendeu? Sim, sim. Eu E, acho que realmente eu gosto dessa versão do Hamlet, que eles eram uma família, os dois eram muito cúmplices, assim. sim, uhum. Uhum. Aí, Também tem por outro lado, tem as especulações sobre a homossexualidade dele, sim, que muitos dão como certo, assim, uhum, principalmente nesse período de Londres, que ele estava. Enfim, ele só andava com homem, né? Porque eu não. Aí outra coisa que não tem lugar de fala, mas é minha impressão que dá que os homens, quando tem essas coisas, assim, o teatro era um clube do bolinha, né? Não uhum, podia mulher entrar no uhum, palco. Quando tem essas questões, assim, colégio só de homens, sim, dá propensão a eles terem mais intimidade, talvez conseguirem consumar as vontades sexuais deles, entre eles, né? sim, com certeza. Diferente de quando tá no ambiente assim que é feio, não pode, Uhum, ninguém faz, né? exatamente. E, enfim, a gente tem, né, esse começo aqui, já muito bom. E lembrei a questão da cama, Malu, acho que ele fala aqui, né? Agora não lembro aonde, Sim, que ele ele deixa. deixou para ela a segunda melhor cama, É, lembra? Mas em algum lugar, não me lembro se. Acho que foi no Rodrigo Lacerda que a gente viu que tipo a segunda melhor cama era uma grande coisa, porque a segunda melhor cama, na realidade, era o melhor que se podia deixar, isso. porque nas casas a primeira cama sempre era para os hóspedes, né? A Sim, primeira melhor cama. é, Então a segunda era a melhor herança que ele poderia ter deixado para ela. sim. Então, eu achei interessante porque essa discussão, né? E foi a discussão no Ulisses, lembra?
que quando a gente leu Ulisses, que a gente ficou sempre, volta aqui, a gente com o capítulo 9 do Ulisses, foi tão difícil que eu até lembro qual é. Que tem a discussão deles lá na biblioteca, eles estão discutindo sobre o Shakespeare, e eles falam dessa questão da herança, do testamento, da cama, e eles ficam discutindo se ela era uma boa esposa ou não, se, né, e eu assim, eu falei, até parece a gente aqui falando. Exato. E para quem não leu Ulisses ainda, ou não tem mesmo vontade, se você gosta de Hamlet, leia pelo menos o capítulo 9, que é maravilhoso. Sim, vale a pena, para ter uma ideia. Sim. Não, é muito bom. Bom, a gente sabe um pouquinho do pai dele também aqui, mas assim, acho que o mais importante do pai dele é que foi uma figura relativamente importante na cidade, né, dele, que deu talvez a oportunidade, ou sei lá, do Shakespeare e mais os filhos homens ter alguma educação, né? Terem uma educação formal, né? Ele tinha dinheiro e tal. Ele fazia luvas, eu acho, né? Fazia luvas, mas ele teve vários... Ele foi delegado, não sei agora os termos oficiais aí do que... Ele teve cargos públicos Cargos também, públicos, né? vários, e daí ele... Só que no final ele se enrolou, no final da vida ele já estava um tanto quanto enrolado ali, né? Mas ele teve uma participação, assim, relativamente importante naquela cidade, que era até uma cidade relativamente grande, né? Que a gente sabe aqui também. Não era uma cidade, claro, com a população daquela época, mas fazendo um comparativo com Londres, ela não chegava a ser uma cidade tão minúscula assim, né? Até que ela tinha a sua importância em termos de habitantes, né? E o pai dele... justamente por ter tido isso, teve dinheiro e deu educação para os filhos, né? Depois pode ter vindo a decadência, mas daí os filhos já estavam prontos, né? Tipo, Shakespeare já estava escrevendo e tal. Exatamente. Bom, e só uma curiosidade que eu não lembrava, mas acho que o Shakespeare eram 8 filhos, né? Ou não? Não. 8 filhos? Era uma... Não era 8, peraí. A esposa era 8 anos mais velha. Agora, quantos filhos eram? Eu acho que eram 3, eram os gêmeos e mais um, se eu não me engano. Não os filhos do Shakespeare, os irmãos do Shakespeare. Ah, sim, os irmãos do Shakespeare acho que eram 8. Eu acho 8 não, mas era uma galera. Assim, né? Era mais que 3, mais que 3. Sim. Eu acho que ele teve 3, mas... Sim. Enfim, uma família próspera, né? Porque para você alcançar um número alto assim de filhos naquela época era um pouco difícil, né? Dado a situação ali ainda mais num período de doenças, né? De peste que tinha já. Era difícil eles sobreviverem, né? Foi a época da peste e tal, tanto que o filho dele morreu disso, né? Sim. Exatamente. Era difícil os filhos sobreviverem até a vida adulta, né? É isso aí. Então tá, gente, continuamos. Hoje vimos, né, quem tá acompanhando a divisão, né, que a gente colocou ali no nosso Telegram. Hoje nós vimos os primeiros anos, né, a introdução e os primeiros anos. Isso. A segunda meta vai ser os anos perdidos, a terceira meta, os anos da fama, e a quarta meta, o final da vida do Shakespeare. Isso aí. Tá legal, hein? Não percam, hein? É uma oportunidade de saber um pouco mais. Vamos saber da vida e tretas de Shakespeare. Isso aí. Vai ser bom. Esse mês a gente vai fazer uma coisa que a gente adora, que é fofocas literárias. Vai ser ótimo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.